Então, pessoal, vamos continuar a leitura desse texto que é muito importante para vocês. Lá no parágrafo 4, a leitura de estudo ou leitura do texto didático deve ser feita em pelo menos 3 fases. Uma leitura rápida, panorâmica, para ter uma visão geral do assunto, uma leitura analítica e minuciosa, uma releitura da totalidade ou de partes selecionadas do texto. A segunda leitura analítica deve ser acompanhada de marcações e anotações a lápis. Os trechos mais importantes que merecerão releitura podem ser assinalados na margem ou com uma linha vertical. As palavras-chave, os conceitos, as definições são sublinhadas. Se houver palavras desconhecidas e não explicadas pelo texto, é importante que o leitor as procure no dicionário e anote os sentidos adequados ao contexto. Realizadas as 3 fases da leitura, o leitor deve anotar e organizar os trechos sublinhados, guardando-os em seu caderno para estudos futuros. Em vésperas de prova, por exemplo, bastará reler essas anotações para recordar os conteúdos aprendidos. Olha que interessante, é aquela coisa de aula dada, aula estudada. Se você leu, se você estudou aquela aula e fez esse resumo, né, desse texto didático e tal, você vai ficar muito mais simples e fácil na hora da prova, né? Na hora da prova você só vai pegar lá o texto, o que você resumiu, o que você sublinhou, e aí a ideia torna a voltar a ficar mais fresca aí na sua cabeça. Bom, vamos lá para a atividade. A atividade número 1. Numere os parágrafos na margem esquerda, tá lá na página 119, tá? Essa numeração pode facilitar as referências ao texto nas anotações. Então, deem uma leitura aí nesse textinho e é lógico que você vai ter aí os 6 parágrafos, né? Bom, no segundo exercício, ele pede assim, faça a segunda leitura do texto. É um texto bem pequenininho, tá? Façam a segunda leitura do texto, parágrafo a parágrafo, cumprindo os seguintes procedimentos. Bom, primeiro procedimento, sublinhe a lápis as palavras-chave ou expressões-chave de cada um. Eventualmente, pode ser necessário sublinhar um segmento inteiro da frase. Bom, então você tem aí, no primeiro parágrafo, você pode sublinhar ler e escrever bem, sucesso, autonomia. No segundo parágrafo, modo de ler, finalidade de leitura. No terceiro, texto didático, aprender bons resultados, método adequado. No quarto parágrafo, 3 fases, leitura rápida, leitura analítica e minuciosa e releitura. No quinto parágrafo, segunda leitura, marcações, trechos mais importantes, palavras-chave, dicionário. E no sexto parágrafo, anotar e organizar. Na letra B, escolham entre as palavras e as expressões sublinhadas aquela que, no entender melhor, indica a ideia principal desenvolvida no parágrafo e anote na margem direita do texto. Então você tem aí como exemplo, você pode colocar como exemplo, no primeiro parágrafo, ler bem, no segundo parágrafo, modo de ler, no terceiro parágrafo, texto didático, no quarto, 3 fases, no quinto parágrafo, segunda leitura e no sexto parágrafo, organizar. Bom, no exercício 3, quer dizer, no exercício 2, C e D, é aí mais
pessoal, tá? No exercício 3, que já está lá na página 120, ele diz assim: siga o exemplo do primeiro parágrafo. Tá? Parágrafo 1 e 2, segmento 1 e 2. A importância da leitura e os modos de ler. Título, né? Esse aí é o título. O resumo: ler e escrever bem é um dos principais fatores do sucesso e da conquista da autonomia nos estudos. O modo de ler são determinados pela finalidade da leitura. Então ele deixou bem em negrito: ler e escrever bem, sucesso, autonomia, modos de ler, finalidade da leitura. Então ele pede lá na letra B. O título é Leitura dos textos didáticos e suas fases. E aí você pode pôr lá como seu resumo, né, como sua resposta. Finalidade da leitura do texto didático é aprender, e bons resultados dependerão do uso de um método adequado. Também você pode colocar como uma leitura rápida em primeiro momento, depois, em segundo momento, uma leitura analítica e, em terceiro momento, uma releitura. Foi o que a gente já havia falado no início dessa videoaula. Na letra C, título: segunda leitura e anotações. E aí você pode colocar como a segunda leitura, lá no resumo, que a sua segunda leitura, ela deve ser feita com marcações a lápis, ou a tinta mesmo, ou marca-texto, né? Não importa. Os trechos aí mais importantes desse texto. As palavras-chave, seria bom destacar. Se você não sabe o significado de alguma palavra, vá ao dicionário, consulte o significado. E aí, depois, no final, ele deve organizar tudo que ele sublinhou. Então, ele faz aquele resumo. Tira do que ele sublinhou e embaixo ele resume tudo que ele sublinhou, que vai ficar muito mais fácil para vocês. E no quarto, você tem aí um diagrama. Ele fala assim: existem vários métodos práticos e eficientes de organizar anotações esquemáticas, como o esquema em chaves e o diagrama. O modelo a seguir é de um diagrama. Complete-o com palavras e expressões dos parágrafos de 3 a 6. Então ele tem lá, né, leitura do texto didático, as 3 fases, e a primeira fase pode completar aí como leitura rápida. Na letra 2 é leitura analítica. No 2 é leitura analítica. No 3, você pode colocar como releitura, tá? E aí, onde está lá no 2, leitura analítica, ele tem aí, né, uma chavinha que tem a letra A, que está em branco. E aí você completa como o quê? A marcação a lápis. Na margem direita, né, no outro quadrinho à direita, você já tem escrito aí anotação e organização. E da anotação e organização sai a palavra-chave. E sai por último aí o que você vai completar. Os trechos mais importantes. Tá? Bom, na próxima aula vocês façam aí os testes e o em casa. E eu vou esperar esses testes e o em casa até sábado. Tá bom? Para eu ver quem realmente está fazendo esses exercícios, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula do livro de leitura, ok? E não perca aí o Menino Maluquinho, que daqui uns dias ele chega aí para vocês, tá bom? Beijão a todos.